tarde, gente. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando um evento do Grupo Espírita Francisco de Assis, que está sendo transmitido via YouTube, né? Nós estamos aqui numa sala de Zoom, mas também pelo YouTube. Então, já vou dando as boas-vindas a todos vocês. Esse evento de hoje se propõe a comentar, a discutir uma série que está sendo transmitida pela Netflix, que se chama Vida Após a Morte. É uma série de 6 episódios, que está disponível lá no streaming para quem tem acesso, né, ao Netflix. E a gente vai comentar, à luz da doutrina espírita, os temas que estão sendo discutidos lá. São temas que a ciência está discutindo, a pesquisa científica está olhando, está se interessando. E o nosso propósito aqui, nesse evento, é discutir à luz da doutrina espírita esses temas. Então, para iniciar, vou pedir para quem está aqui no Zoom, se possível, desligar o seu áudio, né? A nossa proposta é que, inicialmente, o áudio de todos fiquem desabilitados para até ficar mais clara a comunicação, evitar ruídos. E depois eu vou explicar o funcionamento de como vai ser o nosso evento, para ficar mais claro para todo mundo. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com a leitura de uma página. E essa página é do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e de psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que nós vamos ler se chama Novos Atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Está em Atos 17:32. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se a sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem, de imediato, o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Vamos então, todos juntos, mesmo que virtualmente, elevar o nosso pensamento a Deus e, primeiramente, agradecer a oportunidade desse encontro em que estamos juntos, buscando entender um pouco mais da sua doutrina, entender um pouco mais dos conhecimentos que a ciência e a pesquisa científica nos trazem à luz dos seus ensinamentos. Agradecemos essa oportunidade de estarmos reunidos com esse objetivo e pedimos que esse encontro seja rico em conhecimento, rico em comunhão, rico em fraternidade, que ele transforma num ambiente de harmonia, de paz, e que alcance o seu objetivo, que é de juntos estudarmos mais sobre os seus ensinos, sobre a sua doutrina. Que assim seja. Então, meus amigos, eu vou explicar um pouco, né, do funcionamento, de como a gente vai levar esse evento, né? Nós estamos numa sala de Zoom,
que nessa sala de Zoom, eu já comentei antes, a gente vai manter, durante a fala dos expositores, o som fechado. Nós hoje vamos iniciar, na verdade, um evento que se propõe a ter 3 encontros para discutir a série da Netflix, chamada Vida Após a Morte. Hoje, né, o primeiro evento, nós falaremos sobre EQM, Experiência de Quase Morte. Mais à frente, em abril, nós vamos discutir um outro tema que a gente vai chamar de mediunidade, que vai abarcar 4 episódios da série. E, por último, dia 1º de maio, nós vamos falar sobre o último episódio, que é sobre a reencarnação. Mais para frente, mais próximos dessas datas, a gente vai divulgar mais amplamente o horário, a data, tudo direitinho, né? Mas hoje, o evento que a gente o tema, né, desse evento é EQM, ou seja, Experiência de Quase Morte. É interessante a gente ressaltar que o nome desse episódio na série original em inglês é Near Death Experience, que na tradução literal é experiência de quase morte. Mas a versão, o que os produtores, enfim, ao traduzir o tema desse episódio para o português, eles deram um outro nome. Eles deram o nome A Voz dos Ressuscitados, né? E fala sobre os ressuscitados, que é um conceito bem diferente de experiência de quase morte. Experiência de quase morte é uma coisa, e os ressuscitados são aqueles que retornam da morte, né? Então, são os relatos dos ressuscitados. Então, na verdade, o nosso objetivo no evento de hoje é estudar esses conceitos, o quase morte e os ressuscitados, à luz da doutrina espírita. Então, para isso, a gente vai ouvir 2 expositores da casa, que é o Mauro, amigos e expositores da casa, o Mauro Araújo e o Luiz Carlos, que vão falar sobre episódios que aconteceram no episódio, vão discorrer sobre o tema. E esse evento está acontecendo no Zoom justamente para proporcionar também que aqueles que estão presentes possam, durante a fala deles, durante a exposição deles, no chat, fazer comentários, fazer perguntas, colocar as suas opiniões sobre o tema. Ao final da fala deles, a gente pretende abrir a palavra, né, dar a palavra a essas pessoas que colocaram seus comentários, caso elas queiram, claro. Ninguém é obrigado, mas a gente propõe que haja realmente um comentário, uma participação das pessoas, como a gente fazia lá presencialmente na nossa casa, lá no Jeff, nos nossos seminários, né? Mas esse evento, ele também está sendo transmitido pelo YouTube. E pelo YouTube, a gente vai, de alguma forma, conseguir trazer as colocações e as perguntas das pessoas lá no YouTube, aqui para a reunião, e eu vou ler essas perguntas para que eles possam comentar, enfim, responder de alguma forma aos comentários, às questões que são colocadas por vocês, porque o evento é importante para nós que haja essa participação de vocês. O evento tem um objetivo de também fazer com que as pessoas participem, falem, já que a gente não pode ainda se ver presencialmente, que a gente possa se encontrar virtualmente, né? Então, como eu falei, a gente vai manter inicialmente o áudio das pessoas bloqueado, justamente para evitar ruído, para evitar, enfim, barulhos estranhos, porque cada um está nas suas casas, né? Cada um está no seu ambiente, e também dá mais clareza à voz de quem está falando. E, ao final, eu vou dar a fala, dar a voz a quem efetivamente colocar seu comentário, as mensagens, enfim. Tá? Então, inicialmente, eu vou chamar o Mauro para começar a fala dele e depois a gente vai continuando na nossa sequência. Fala é sua, Mauro. Está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Andréia. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estão presentes aqui para a gente participar desse encontro, para a gente poder fazer essa discussão sobre esses episódios da série que são muito interessantes. O episódio que vai ser comentado, que nós vamos procurar comentar hoje, é um episódio bastante interessante e vale a pena destacar, logo de início, que esse episódio, como a série em geral,
ela não tem nenhuma conotação religiosa, o que torna a discussão ainda mais interessante. É uma discussão dos casos, é uma discussão dos eventos que são observados, que são filmados, e isso vale a pena a gente observar. Hoje, como a Andréa falou, vamos discutir sobre a experiência de quase-morte. E na experiência de quase-morte, nós temos no episódio, aqueles que tiveram a oportunidade de ver, espero que todos tenham tido, porque isso vai ajudar na compreensão, mas se eventualmente alguém não pôde ver por alguma razão, enfim, a pessoa não teve oportunidade, a pessoa eventualmente não tem a Netflix, e assim, até fazendo um adendo também, é claro que o ideal seria que todos tivessem visto, mas não nos é possível também disponibilizar o episódio às pessoas, uma vez que se trata de um canal privado, e se nós estivéssemos fazendo isso de alguma forma, nós estaríamos pirateando o episódio, que evidentemente não é uma coisa razoável de se fazer, sendo uma instituição espírita, ou qualquer um que fizesse, mas em nosso caso especificamente. Então, nós temos 4 casos. Eu vou fazer uma pequena descrição e comentário sobre 2 desses casos, depois, o Luiz vai dar continuidade fazendo comentário sobre 2 casos também. Um dos casos que eu vou comentar, aqueles que viram vão lembrar, é o caso de uma pessoa que é médica. Ela se chama Mary Neal e ela é uma cirurgiã de coluna nos Estados Unidos. Essa médica, ela tem como esporte a canoagem e ela estava, há mais de 20 anos atrás, em 1999, no sul do Chile, e estava praticando o seu esporte lá, estava descendo rios de caiaque, de canoa. Quando ela sabe que vai descer uma corredeira que é bastante intensa, uma cachoeira, e ela procurou descer pelo lado mais fácil da cachoeira, digamos assim. Mas acontece que o lado mais fácil da cachoeira estava bloqueado por um outro caiaque. E ela não teve condição de passar por ali e acabou descendo pelo lado mais caudaloso, pelo lado onde o fluxo era maior. E ela sofreu um acidente muito grave. Na verdade, o caiaque dela afundou, ela ficou presa dentro do caiaque a um nível de cerca de 3 metros de água acima dela. A descrição que ela faz é uma descrição bastante interessante, porque ela diz que ela não conseguia respirar. E, nesse momento, além de não conseguir respirar, ela sentiu as lesões que ela foi sofrendo. Ela sentiu a dor de fraturas que ela sofreu naquele acidente tão grave. E percebia que não respirava. Nesse momento, ela literalmente diz isso. Durante a descrição que ela faz do que passou com ela, ela diz que percebeu ela, espírito, saindo do corpo. Ela chegou em um lugar que tinha muitas flores, um lugar que era um lugar agradável, um lugar que era bonito, e era um lugar que ela foi recebida por pessoas, as quais ela não conhecia. Ela não conhecia essas pessoas que ali estavam, mas ela tinha noção de que as pessoas tinham alguma relação com ela. Então, ela, por exemplo, imaginava que uma das pessoas que a recebeu teria sido um avô seu que havia desencarnado antes mesmo dela nascer. E a sensação que ela teve ali era uma sensação muito boa. Era a sensação de que ela estava em casa. Isso foi se passando o tempo e ela continuava, evidentemente, o corpo dela continuava submerso embaixo da água. Alguns outros companheiros que estavam com ela tentaram fazer um resgate. No momento inicial, não conseguiram, mas as experiências dela continuam. Ela disse que teve uma sensação muito curiosa de que, após ter passado por esse caminho muito florido, esse caminho muito bonito, ela chegou numa estrutura que era como se fosse uma estrutura com uma grande abóbada, como se fosse um domo. E ali ela foi conversando com essas pessoas que a receberam muito bem. Ela se sentia em casa, ela se sentiu extremamente acolhida, percebia que ali era o lugar dela. Enquanto ela estava ali, ela vai narrando esses fenômenos em paralelo, enquanto ela estava ali, ela conseguia perceber também o que acontecia com o corpo dela,
que estava ainda embaixo da água. E, de repente, um dos companheiros dela de canoagem percebe que o colete salva-vidas dela estava flutuando pelo rio. E pensou assim, bom, ela morreu, então vamos recuperar o colete salva-vidas, porque talvez o marido dela vá querer ficar com o colete como lembrança. Nisso, uma das pessoas da canoagem mergulha no rio para recuperar o colete, imaginem vocês. E nisso, a perna dele toca no corpo da Mary Neal. E ele, percebendo aquilo, consegue pegar o punho dela e, com grande esforço, levá-la para a superfície. Só que nisso já se havia passado cerca de 30 minutos. 30 minutos em que ela ficou absolutamente submersa, afogada e sem respirar. Segundo a descrição dela, quando ela foi levada para a superfície, ela estava inteiramente roxa, com os olhos esbugalhados, sem respirar, até que foram começadas manobras de ressuscitação. Foram iniciadas manobras para tentar tirá-la daquela situação. E, efetivamente, ela voltou a si. Efetivamente, mesmo depois de 30 minutos, mas depois desse tempo todo, ela voltou a si naquele momento. Foi colocada sobre uma canoa e foi levada, enfim, ela estava no rio, estava no meio do mato, isso era o sul do Chile, em 1999, mais de 20 anos atrás. E isso, ela foi levada para a beira da estrada e ela imaginou, bom, vou encontrar ali na beira da estrada, naquele lugar perdido no meio do nada, ou um cavalo, ou um trator que vai me levar para algum lugar. De um modo absolutamente inesperado, ela comenta isso de uma forma muito, até com humor, né? Ela disse, inexplicavelmente, assim que eles chegaram na estrada, havia uma ambulância na estrada. Ela foi colocada na ambulância e foi levada ao hospital, mas até que ela chegasse lá, isso levou horas, até que ela chegasse. Se imaginava que ela não fosse sobreviver aquela noite, mas ela sobreviveu, o que, do ponto de vista médico, é alguma coisa extremamente curiosa, porque uma pessoa afogada, em que fica sem oxigenação cerebral, após 5 minutos, as lesões cerebrais costumam ser muito, muito graves, se a pessoa efetivamente sobrevive. Algumas pessoas podem sobreviver a afogamentos e falta de oxigênio de 8 minutos, dependendo da condição, se efetivamente a água, o lugar onde ela está, se for um caso de afogamento, estiver muito fria, por exemplo, isso ajuda, de certa forma, a diminuir o impacto das lesões sobre o cérebro, e talvez esse possa ter sido o caso dela, naquela corredeira no sul do Chile, onde talvez tivesse um clima mais frio. Mas, enfim, a questão é que ela sobreviveu. A questão é que ela sobreviveu e ela conseguiu, após várias cirurgias, porque ela teve várias fraturas, várias lesões de ligamentos, de tendões, dos joelhos, das pernas, ela fez reabilitação durante um grande tempo e ela saiu desse quadro sem nenhuma sequela neurológica. E ela até comenta com humor, bom, talvez os meus filhos discordem que eu não tive nenhuma lesão cerebral, mas eu posso afirmar para vocês que eu não tive nenhuma lesão cerebral. E ela voltou a trabalhar, ela é hoje em dia cirurgiã, continua sendo cirurgiã de coluna e continua trabalhando. Mas, no reverso da medalha, o que aconteceu com ela? Ela estava naquele lugar, onde ela não sabe onde como ela mesmo disse, né? O seu espírito saiu do corpo, estava nesse ambiente agradável, circundada por pessoas que tinham algum tipo de relação com ela, mas foi dito a ela que ela deveria voltar. E nisso, quando começam as manobras de ressuscitação, ela se sente atraída novamente para o corpo físico e ela volta ao corpo. Passa por esse período todo de recuperação e depois volta ao trabalho. Existe uma particularidade, e isso é muito interessante no caso da doutora Mary Neal, que é o seguinte: ela, evidentemente, tendo tido uma formação médica, uma formação eminentemente biológica, ela diz, olha, para mim a morte era a morte. A morte era a cessação do funcionamento físico e isso era morrer. Mas eu percebi que não era bem assim. E ela dá um depoimento pessoal
que é tocante também e é importante, porque ela diz o seguinte: ninguém mais do que eu, repetindo palavras dela, tinha interesse de refutar essa interpretação de que eu estava fora do meu corpo, de que havia consciência além do meu cérebro, pelo seguinte: nesse momento em que eu estava lá, nesse ambiente que eu não sei onde é, cercado por esse ambiente agradável, com uma noção de tempo inteiramente distorcida, parecia que cada segundo era uma eternidade e a eternidade estava presente em cada segundo, me deram a notícia de que o meu filho mais velho iria morrer subitamente. E ela fica impactada com essa notícia e ela diz: mas por que isso? Por que meu filho? Por que eu? E a resposta que ela recebe daqueles que a circundavam é uma resposta muito curiosa, enfim, que merece a nossa meditação. Disseram a ela: existe beleza em tudo, a beleza vem de tudo. E ela, depois desse período longo de recuperação, ela disse: mais do que ninguém, eu queria refutar isso, porque, evidentemente, ter a notícia de que meu filho iria morrer subitamente era uma coisa que não queria ouvir. E, de alguma forma, ela criou dentro dela, apesar disso não ter sido dito por ninguém que a acompanhava naquele momento, que ela ficou com a noção de que o filho dela iria morrer até os 18 anos. Mas ela guardou isso para ela e ela não falou para ninguém da família. O tempo foi passando, o filho foi crescendo, era um menino na época, e até que quando estava próximo dele fazer 18 anos, a família estava viajando, ela tem outros 3 filhos além desse, né? Ela, o marido e 4 filhos. Ela disse que foi ao quarto do rapaz, ela ficou tão incomodada com aquilo do rapaz estar próximo de fazer 18, que ela foi ao quarto dele, bateu na porta às 4 da manhã, que ela levantou sem sono, e foi contar isso para ele. Disse que o filho olhou para a cara dela como se ela estivesse louca, né? Escutou aquilo e pronto. E aí o filho fez 18 anos, e ela meio que deu uma relaxada. Puxa, ele fez 18. Eu acho que talvez os planos para ele podem ter mudado. A família, né, pelo visto, uma família de esportistas, também saía para esquiar. 2 anos depois, o filho, cerca de 20 anos, esquiando com amigos, ele é atropelado, é atingido por um carro e tem morte instantânea. Nesse momento do depoimento dela, a doutora se emociona e ela diz: o fato de eu ter sabido disso não diminuiu, e esse é um depoimento pessoal muito marcante, não diminuiu e nem diminui o meu luto, mas isso faz com que eu tenha encarado a situação e a morte de uma forma diferente. Eu continuo enlutada, mas eu sei que meu filho está em algum lugar e que algum dia eu vou reencontrá-lo. Não sei como, não sei onde, mas eu passei a ver as coisas de uma outra forma. E diz ela, né? A gente como médico não pensa muito nisso, morreu, ele morreu, mas a minha experiência me fez encarar as coisas de uma forma diferente. Esse é um dos casos. Esse é o caso da Mary Neal, americana, né? Que conta o que aconteceu com ela lá no Chile e de tudo o que aconteceu depois. Um caso curioso em termos médicos também, pelo tempo que ela passou afogada, pelo tempo que ela passou sem oxigenação cerebral e tendo se recuperado completamente. O segundo caso que nós vamos comentar, isso antes de dar a palavra ao Luiz, é um caso de uma americana também, chamada Pam Reynolds. Essa Pam Reynolds, ela tinha um aneurisma, uma doença neurológica, um aneurisma cerebral grande, volumoso, que punha a vida dela em risco e que precisava ser operado. Mas era uma cirurgia que não podia ser feita, digamos, de modo convencional, porque o aneurisma, talvez a maioria de vocês saibam, é como se fosse um vaso dilatado, cheio de sangue, né? Mais frágil do que os outros vasos normais e, por isso, com uma chance grande de provocar um rompimento e um sangramento que, o aneurisma cerebral, se for um sangramento grande, pode ser fatal.
ela tinha que ser operada e a circulação cerebral dela tinha que ser paralisada, tinha que ser diminuída, paralisada mesmo, para que o aneurisma pudesse ser abordado cirurgicamente sem provocar esse sangramento que poderia levá-la à morte. E assim foi feito. A circulação cerebral foi paralisada, Pam Reynolds ficou 1 hora sem circulação cerebral, a sua atividade elétrica cerebral ficou sendo monitorada e talvez vocês já tenham visto, enfim, em filmes ou mesmo em alguém próximo ou pessoalmente, um eletroencefalograma, aquele registro, né, das ondas elétricas cerebrais. O eletroencefalograma dela ia sendo registrado ao mesmo tempo que ela era operada e ele ficou inteiramente liso, como se não tivesse nenhuma atividade cerebral. Pois bem, a experiência que ela descreve é uma experiência extremamente interessante, porque ela diz que, em um determinado momento, ela que estava também com seu corpo sendo resfriado para suportar melhor aqueles momentos sem circulação cerebral, ela, de repente, ela se viu como se estivesse sentada sobre o ombro de um dos médicos que a operava. E ela começou a prestar atenção e ter absoluta consciência de tudo que acontecia no centro cirúrgico, das conversas dos médicos, dos instrumentos que eles usavam, descrevendo alguns instrumentos que ela não sabia qual eram, de uma forma muito aproximada com o que ela conhecia. Então, uma broca que o médico estava usando, é preciso broca nesse caso para que você possa fazer acesso ao osso do crânio, né? Ela descreveu, parecia ser uma escova de dentes elétrica, uma caixa de ferramenta do neurocirurgião, parecia ser um jogo de chaves de fenda, enfim, ela foi descrevendo com exatidão, por comparação, é claro, coisas que ela não conhecia, enquanto o seu cérebro estava absolutamente sem funcionar, sem sangue, sem atividade. O que impressionou muito o neurocirurgião, que disse que não tinha explicação para aquilo, porque, afinal de contas, para a medicina, para a ciência, a nossa consciência, o fato de nós estarmos aqui, prestando atenção no que nós estamos fazendo, sabendo onde nós estamos, enfim, tendo consciência de nós mesmos da nossa existência, é uma função cerebral. E, uma vez que o cérebro não está funcionando, como era possível que essa paciente tivesse consciência disso que estava acontecendo? E ela usa um termo que é muito interessante, é muito rápido no que ela fala, mas é bem interessante como é que a sensação dela de realidade está deslocada, porque ela diz assim, eu conseguia ver o que estava deitado na maca do centro cirúrgico e eu tinha certeza que eu não era aquela coisa. Ou seja, ela não estava ali deitada, ela estava em algum lugar, a consciência dela, como diz lá o episódio, estava em algum lugar circulando pela sala, uma consciência que não estava dependendo do cérebro, e ela chama o corpo de coisa, ou seja, eu não era aquilo ali não, eu estava fora, eu estava ali em outro lugar, estava prestando atenção em outras coisas. Então, meus amigos, de uma forma muito sintética, né, existem outros detalhes depois que, se for o caso, nós vamos abordar, de acordo com as discussões, mas esses são 2 casos muito interessantes. Em primeiro lugar, o caso da médica, né, por ser uma pessoa cética, a experiência que ela teve, muito marcante, muito impactante na sua vida. E agora nós vamos dar continuidade com o Luiz, que vai continuar comentando também outros casos. Antes do Luiz, de eu passar a palavra para o Luiz, só para comentar que isso que o Mauro falou, a consciência dela, dos 2 casos, ela continuou em outra situação. Então, daí a diferença dos conceitos entre experiência de quase morte, ou seja, não há uma morte sob o ponto de vista da continuidade da vida, do espírito, há a morte corporal, e depois o Mauro vai explicar isso melhor, mas é uma experiência de quase morte. Então, o termo ressuscitado, que foi dado na tradução
do episódio, né, Relato dos Ressuscitados em português, ele se torna um pouco até incoerente, no sentido de que a gente entende que não houve uma ressuscitação, porque não houve morte. O espírito continuou, né, a consciência, a inteligência, continuou a sua vida com pensamentos, com percepções, com raciocínios, e após o seu retorno ao corpo, aquele raciocínio não se perdeu, aquela consciência, aquele espaço de vida que aconteceu, efetivamente ficou registrado na consciência, no espírito. Então, é interessante ver que, às vezes, a tradução, a versão do episódio não foi ao olhar da consciência, né, da continuidade da vida da consciência, do espírito, não foi muito adequado, né? Agora, então, vou passar a palavra ao Luiz, que vai dar continuidade a esses comentários. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui reunidos, povo Sal do Jefa, nossos irmãos franciscanos e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. É um prazer, né? Nós continuar através dessa série, comentando através dessa série, a gente continuar a estudar, continuar, de certa forma, a nos inteirarmos, né, de tanta coisa que está acontecendo e que comprova, não, o que a nossa doutrina fala, de certa maneira, né, na questão que ela traz para a gente da imortalidade, na questão para a gente da sobrevivência da alma. É interessante, né? Por isso a gente está aqui participando desse pequeno evento, dessa série que fala dessa questão da vida, da experiência de quase morte. Tema muito interessante. Como o Mauro falou, né, o Mauro trouxe 2 casos aí super interessantes que tem na série, em que a pessoa passa pela EQM, né, experiência de quase morte, e creio que deu para perceber que é uma experiência que mobiliza muita gente. Não? Vamos pensar assim, num fato que mexe muito contigo, não? Um fato que, como diz assim, como você diz assim, eu morri ou quase morri, não? E você tem acesso a coisas que você não tem no dia a dia, você tem acesso a fluidos, a energias, a encontros, reencontros, não? Que são narrados em algumas EQMs, que mobilizam você, que mexem contigo. Então, o que a gente vai falar aqui para vocês da parte do documentário? É que essa ida e volta, vamos dizer assim, a gente ida lá no mundo dos espíritos e essa volta, a gente volta de uma certa maneira impactado. Alguma coisa muda nos nossos pensamentos, alguma coisa muda nas nossas emoções e no nosso comportamento, que podem até trazer, às vezes, né, uma mudança tão significativa que trazem, digamos assim, alterações na nossa vida, na percepção como a gente vê a vida. Imagina uma pessoa materialista que passa por uma questão dessa. Ela vai voltar com uma percepção totalmente diferente. Não? Então, não é uma experiência qualquer. Vamos imaginar, mal comparando, como é que eu posso dizer assim, mal comparando, porque não tenho certeza da comparação absoluta, né? Não tem evidência correta, mas eu associo como se fosse uma questão de um estresse pós-traumático. Um estresse pós-traumático é alguma coisa que te mobiliza, não? Com quem passou por um campo de batalha, quem passou por um campo de concentração, quem passou por uma grande emoção, né? Por uma coisa que burilhe muito você internamente, certamente passa a ver a vida de uma forma diferente, né? Quando a gente passa por um momento muito, muito impactante. E a EQM, a gente pode dizer que faz isso conosco. E essa segunda parte do documentário, ela fala sobre isso, ela traz à tona isso. Então, eles falam de um grupo que tem em Seattle, né, que trabalha pessoas que vierem pessoas que passaram pelo processo e, de alguma forma, esse processo, depois dessa passagem, depois desse evento, depois dessa vivência, as suas vidas se transformaram de alguma forma. Ou seja, a percepção da vida, os valores, o sistema de crenças, não? Tudo isso foi afetado. Não? E é por isso, né, que deixa meio perdido mesmo, né? Deixa a pessoa impactada, que foi criada, não uma pessoa, não lembro o nome agora, confesso, da responsável pelo grupo,
mas no filme ele fala que criou o grupo em função disso. Não? E eu vou destacar aqui 3 casos, não? Que eu acho interessante. Tá? O primeiro caso é de uma pessoa que teve uma parada cardíaca, não? Uma senhora que teve uma parada cardíaca, ficou longo tempo nessa parada e teve a experiência conforme, vamos dizer assim, conforme é o mais comum, né? Sentiu um sentimento de paz, né? Sentiu o corpo fora do corpo, se sentiu a experiência fora do corpo, né? Entrou numa escuridão, viu o corpo dela. Quando eu digo entrou na escuridão, que ela entrou na escuridão depois de um clarão, né? E nisso ela viu o corpo dela, ficou em cima do corpo dela, né? Assim flutuando em cima do corpo dela, vendo os médicos fazendo os procedimentos e tal, ela lá, né? E ela dizendo, vendo o corpo dela lá. Tá? Nisso, ela sentiu um sentimento de extrema paz, né? E sempre tem aquela vontade de ficar, né? Como o Mauro citou lá da médica, né? no Rio. Né? Aquela vontade, pô, que paz, que coisa bonita, né? Até porque ela não vinha na vida material, num casamento muito bom, né? Não estava num casamento, num relacionamento muito bom. Então, quando ela voltou, né? Ela voltou e narrou isso para o marido, e narrou isso para outras pessoas, familiares e tudo, ela foi considerada, digamos assim, louca. Né? Ela está ficando maluca. Né? Como é que ela viu isso tudo? Então, ela teve uma parada cardíaca e, em função da parada cardíaca, ele falou assim, ela não voltou bem. A parada cardíaca afetou de alguma coisa o funcionamento cerebral dela, afetou de alguma forma a mente dela. Né? Então, isso gerou um desespero para ela e dos casos que ela vai nesse grupo de Seattle é do desespero dela, que ela vai se questionando que o marido dela já está quase colocando ela numa camisa de força, porque ela tem essas experiências, ela narra esses fatos reais, né? E são reais para ela, né? Foram reais, tá ali. Ela viveu aquilo. Né? Então, fica aquela coisa assim, ela voltou, viveu a experiência, foi impactada, mudou, é grata pela questão que ela voltou, só que ela está sofrendo uma extrema resistência, inclusive no núcleo familiar. Isso, né, é interessante porque, como eu falei, essa visão de que passar por EQM parece que a gente passa assim, você é um antes e o outro depois, né? Isso com algumas pessoas, tá certo? A outra questão também, um outro evento que tem também interessante no grupo de Seattle, de um senhor que ele se não me engano, ele é mecânico, ele faz concertos, não? Ele estava trabalhando no alto do guindaste, fazendo algum concerto, quando por algum momento, algum motivo, alguém moveu o guindaste e ele estava solto lá em cima do guindaste, tal, caiu, não? E também teve uma parada cardíaca durante o socorro. E esse caso é muito interessante, me chamou muita atenção, porque ele relata que durante essa experiência toda, né, aquela experiência mais comum, o sentimento de paz, né, o sentimento de estar fora do corpo, tá? A visão da luz, né, a perda da noção de tempo, que lá nesse ambiente que se vai na EQM não se tem essa noção de tempo como a gente tem aqui, nem a dimensão, né? A gente está fixado em 4 dimensões, não? A coisa não é tão limitada assim, se sente uma liberdade maior. Ele teve a oportunidade, né, também, que é um discurso muito comum, de ver parentes, rever entes queridos, né, que já desencarnaram. E ele viu o pai dele, não? E relata que ele nunca teve uma relação boa com o pai. Nunca teve. Ele foi sempre uma relação muito conflituosa com o pai. Eles não se falavam muito, eles não se davam bem, tinha muito conflito. O que aconteceu? Veja bem, gente, tudo isso foi num curso de uma parada cardíaca, como a gente vê lá, chegam lá com aquele aparelho desfibrilador e tal, para reanimar a pessoa. Então, naqueles segundos ou de minutos, aconteceu tudo isso que ele está narrando. Isso para a gente ver como a dimensão é diferente. Então, ele reencontrou o pai e eles tiveram a oportunidade de se falar
O pai pediu desculpas, pediu perdão a ele. O pai abraçou, né? Ele tinha um profundo sentimento, né, de acolhimento na relação com o pai, né? E ele, como aquela história, né? Fica assim, aquele desejo de ficar, aquele desejo, pô, vou ficar aqui com meu pai. O encontro foi gostoso. Esse momento dessa reconciliação com o pai também foi fundamental para ele. Eles tiveram a oportunidade de se desculparem, de se perdoarem, né? De se trocarem, né? Aquilo que eles nunca tiveram quando os dois estavam aqui encarnados. Né? E resultado, ele também mudou. Ele era, em função da relação com o pai, ele era uma pessoa bem fria, ele era uma pessoa bem fechada, ele não era uma pessoa muito de dar ou dar vazão a sentimentos. Não? Ele tinha, assim, uma certa frieza na relação com as pessoas. E despertou nele a sensibilidade. Tanto que, apesar de toda essa questão, a questão sentimental, a questão da expressão de sentimentos, ele passou a pintar, né? Não sei se já viram na praia, tem aquelas pessoas que pintam ladrilho, pintam um pedacinho, né, de uma aquarela bem pequena. Ele começou a pintar em vitrais, né, tudo aquilo que ele viu durante a vivência da EQM dele. Ele viu um arco-íris, ele viu um sol, né? Ele trouxe essas imagens, que algumas, não lembrou todas, mas ele trouxe algumas imagens e trouxe isso, a sensibilidade. O que eu achei mais bonito foi isso, foi essa transformação, né? O quanto que sensibilizou ele, o quanto que tocou emotivamente ele, o quanto que, digamos, desembotou ele emocionalmente. Tá? Esse reencontro com o pai, essa possibilidade que ele teve nesses curtos minutos de EQM. Foi muito bonito. E ele veio trazer o depoimento dele no grupo de Seattle. Por quê, gente? Porque das experiências de EQM, elas são extremamente subjetivas. Tem umas que são agradáveis, como a desse senhor, né, que caiu do guindaste e encontrou o pai, e como a da senhora, que teve a parada cardíaca, né, e quando voltou, né, ela sentiu toda essa repugnância com relação, né, à experiência que ela teve, tudo que ela viu, tudo que ela fez. Né? E, continuando nessa questão, eu vou falar do último caso aqui, do capítulo, né, que trata, né, o último caso, fala de uma pessoa que casou, né, teve um filho, não, teve um filho no casamento, né, fala no filme que ela e o marido dela desejavam ter muitos filhos, né, tudo. Então, eles tiveram o primeiro filho, tudo isso. O segundo já foi por inseminação artificial. Eles tiveram todo um esforço para ter aquela segunda gravidez. Só que, né, durante a gravidez, não, fazendo os exames, deu lá no pré-natal que ela tinha uma placenta adiantada, né? Acho que o nome é esse, o Mauro me corrige, não sei se é a placenta adiantada, placenta, né? Adiantada. E isso trazia risco para o bebê. É isso mesmo, Mauro? Placenta prévia. Placenta prévia, obrigado. Placenta prévia, né? Então, essa placenta prévia trazia muito risco para o bebê. E ela, quando soube disso, ela teve logo a impressão muito ruim, um sentimento muito ruim de que ela iria morrer. Então, naquele momento, tá certo? E ela falou para o marido dela, né? E o marido dela é uma pessoa que era materialista, uma pessoa, ele trabalha com economia, uma pessoa bem prática, né? Força Aérea também, durante um tempo da Força Aérea dos Estados Unidos, uma pessoa bem prática, bem centrada, bem assim, né? Os dados que valem. Né? E essa questão de sentimento que pode morrer, essa coisa ele não levou muito a sério, tá? Mas ela continuou. E o que aconteceu na hora do parto? Eu estou aqui adiantando, porque eu falo muito, né? E eu estou começando a passar aqui o tempo. E o que aconteceu na hora do parto? Realmente teve um problema. Não? Teve um problema na hora do parto, porque o bebê nasceu, mas ela teve uma embolia, né, na hora do parto. O bebê nasceu, o Jacob, se não me engano, o nome do bebê,
e, na hora do parto, ela teve uma embolia, que complicou, né? E ela realmente ficou também morta, ou seja, em estado de EQM por alguns instantes, por alguns minutos lá, né? E ela fala detalhes do momento, né? Esse é uma boa experiência da gente falar, porque ela fala todos os detalhes, tal qual o que o Mauro falou, a moça que fez a operação no cérebro, né? Que falou também com riqueza de detalhes, tudo que ela estava vendo, tudo que estava acontecendo. Inclusive, ela foi entrevistada na Universidade de Virgínia, que tem um estudo muito forte sobre isso, sobre EQM, e ela narrou detalhadamente. E o que é interessante, a maioria dos casos, a pessoa relata que fica flutuando em cima do corpo e vendo o corpo. Ela não, ela falou que ficou em pé não, mas flutuando, mas de uma forma perpendicular ao corpo dela. É como se ela estivesse ali do lado de todo mundo e vendo. Né? Vendo ali, ela não estava acima, ela estava ali do lado, né? Vendo tudo o que estava acontecendo. Não? E a médica, inclusive, falou, pô, meu Deus, nunca vi isso acontecer na vida. Né? Ela se foi, ela disse acontecer, que ela falou com a médica que ia acontecer, falou que a médica estava com a sensação que ia morrer antes do parto, durante o pré-natal, e realmente aconteceu. Durante algum tempo ela ficou assim, não? Viu tudo, viu o Jacob ser tirado, viu o Jacob ser tratado, ficou assustada, mas ela voltou. Né? Ela pediu e voltou. Não? Ela voltou e todos agradeceram. Né? Inclusive, a médica ficou surpresa, a médica dela ficou surpresa porque ela nunca viu um caso desse. Ela nunca tinha visto um caso desse, né? Em que a gravidade do que aconteceu ali no momento do parto, ela conseguiu voltar, ela conseguiu, né, retornar e voltar à vida. Não? Mas o interessante é que o quê? Não? No primeiro caso, né, a moça que teve a parada cardíaca, a senhora, teve a repugnância da família sendo considerada louca. Não? No segundo caso, teve a transformação de todo o tônus emocional na vida que o operário teve, né, o senhor teve, com relação ao reencontro com o pai. E ela, em função dessa EQM, ela voltou com uma, digamos assim, uma potencial maior ainda da premonição. Né? Ela está fazendo, ela está tendo mais premonições. Ela diz que às vezes está no metrô e vê alguma coisa, escuta alguma coisa na rua com relação a alguma outra pessoa. Né? Diz que isso está, ela no filme mostra que ela está com isso mais, digamos assim, desenvolvido, potencializado. É como se essa experiência abrisse, vamos dizer assim, esse portal, né, para ela fazer premonições, para ela ter essas premonições, né, de forma mais, mais costumeira. E, no caso, né, ela também está tendo problemas com o marido, porque o marido não entende isso, não aceita, não. É alguma coisa que ela não abre mão, alguma coisa que a experiência transformou, mudou também a vida dela. Não? Mudou a forma da gente empregar os valores, mudou até a forma da relação dela com ela mesma e com todos que a rodeiam, inclusive com o marido. Não? Então, o documentário, não, ele fala desses fatos, né, sobre a EQM, que não é de hoje que existe, e que, de fato, gente, muda sim, né? Traz sim alguma coisa diferente para a nossa vida. É como se fosse assim, vamos pensar assim, como se fosse quem passa por isso sofresse um rito tal que a gente não é mais aquela pessoa que a gente era antes. Né? Quando eu digo assim, não é mais a pessoa que era antes, que a gente transforma principalmente os nossos valores, principalmente os nossos sentimentos, principalmente a nossa forma de se expressar e de se comportar. Não? Porque, gente, deve ser um momento assim, muito tão forte, como se a gente passasse por um risco, né, que eu imagino, né, passou por um risco de morte, né, teve assim, ficou no quase. E aquilo ali mudar a sua postura durante a vida, falou, pô, tem que tomar mais cuidado, tem que ser mais zeloso e tal. Quando você tem essa experiência, que você de fato foi, né, e teve a experiência de ficar fora do corpo e voltou, realmente é alguma coisa que deve mobilizar muito. Como eu disse, assim, para eu
comparar um pouco, deve ser algo semelhante, similar ao estresse pós-traumático. É isso aí que eu tinha que falar. Desculpa se falei demais, não sei se passei o tempo. Não. Obrigado. Esse grupo de Seattle que você comenta, que está lá no episódio, me chamou muita atenção também pelo fato de ser necessário, foi necessária a criação desse grupo, porque as pessoas que passam pela experiência de quase morte, como você falou, sofrem um estresse tão grande, uma mudança tão grande, uma vivência tão importante, que ao retornar ao convívio com seus familiares, com seus amigos e tal, não são compreendidas, não se localizam mais naquele ambiente, sofrem inclusive dificuldades de retorno de relacionamentos, dificuldade de compreensão, como foi o caso do esposo e dos outros familiares. As pessoas percebem, meu Deus, mas será que eu sou louca? Será que realmente isso aconteceu? Então o grupo vira uma ferramenta de suporte, de ajuda extremamente importante, que numa sociedade materialista, se falar em vida após a morte é algo inusitado, minimamente, né? A gente está com algumas perguntas aqui, respondendo ao Jorge, que ele colocou no chat. A gente está fazendo da seguinte forma: as pessoas colocam as perguntas no chat e aí eu dou a palavra para quem gostaria de falar, ou se a pessoa não quiser falar, eu leio aqui a pergunta. Então, a gente está funcionando dessa forma. A primeira pergunta, e a primeira e a terceira são do Eduardo, as duas perguntas. Você quer falar, Eduardo? Ler a sua pergunta e dirigir ao Mauro ou ao Luiz, enfim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Não necessariamente ao Mauro, ao Luiz, porque eu acho que envolve tanto uma parte, se for médica, quanto a outra psicológica. Mas quando eu falo assim, com relação à inatividade cerebral, porque a gente tem a corrente materialista, em que só acredita que o corpo responde às atividades do cérebro, ou seja, aí eu não sei se são enzimas, o que seja, o que o cérebro produz para o corpo, né? E como relatado nos vídeos, há uma inatividade cerebral. E, no entanto, a pessoa, né, que relatou o vídeo, que era uma médica mesmo, né, ela relata fatos, né, ou seja, ela continuou a pensar, né? Então, isso seria uma hipótese, né? Nós, espíritas, acreditamos, mas falando para quem não é espírita, isso é uma hipótese, né, de que a doutrina espírita tem essa verdade também, ou seja, há uma possibilidade de vida após a morte? Mauro, você quer responder? Como eu falei no começo, o episódio ele se baseia nos relatos e em estudos científicos que têm sido feitos a respeito disso. Quem teve a oportunidade de ver o episódio viu também entrevistas com 2 pesquisadores da Universidade de Virgínia, em que eles têm lá uma unidade de estudos perceptivos, em que eles procuram tratar dessas experiências, das de quase morte, procuram falar sobre mediunidade, a possibilidade de comunicação, enfim, vou usar uma palavra aqui para nós, mas que não é o que está no episódio, entre vivos e mortos. Na verdade, evidentemente, ouvindo esses relatos, isso se aproxima do que a gente, na doutrina espírita, aprende e tem como racional de que a vida não acaba. Mas o que se pode dizer, ou que fica como hipótese, na verdade, no estudo científico dessas hipóteses, Eduardo, é o fato de que parece haver realmente consciência fora do cérebro. O cérebro inativo, sem nenhum sinal de funcionamento, e aí eles tem um médico dessa universidade, um psiquiatra que trabalha na Universidade da Virgínia, é entrevistado também um outro psiquiatra chamado Peter Fenwick, que é um inglês, em que há 40 anos se dedica a essas experiências de quase morte. Ele disse que começou a fazer isso depois que um paciente entrou no consultório dele e começou a descrever isso. Ele ficou, acredito ou não acredito nesse negócio? Ele começou a pesquisar casos
e ele viu que eram abundantes. E aí o que eles dizem ali é que existem evidências de que, aparentemente, existe consciência fora do cérebro. E o que será que acontece depois que o cérebro está inativo? E se existem evidências que existe consciência fora do cérebro, o que será que acontece depois que o indivíduo morre? Será que isso muda a nossa visão sobre a morte? Será que existe alguma expansão da consciência? E se houver, ele vai um pouco mais além. E se houver essa expansão da consciência, será que essa consciência que resta ou que fica, né, que permanece além do corpo, é capaz de se comunicar com os que estão aqui, ainda vivos, digamos assim? Então, ele levanta hipóteses. É claro que, como falei, ele não fala em termos religiosos, ele levanta a tese de que aparece, por essa repetição de casos, pelo padrão que eles têm, parece haver realmente consciência que não depende do cérebro, porque a pessoa anestesiada, de olhos fechados, sem fluxo cerebral, sem atividade elétrica cerebral, descreve tudo o que aconteceu. Então, se aproxima da crença espírita, efetivamente, a partir de relatos e a partir da catalogação desses dados científicos, digamos assim. Eduardo, você fez outra pergunta. Você quer complementar antes de eu passar para a Bruna? Ou... Eu acho que a segunda pergunta tem a ver um pouco com a primeira, né? E o Mauro respondendo, porque aí entra o aspecto psicológico que o Luiz falou, que quando você tem sentimentos, você tem subjetividade, né? E aí você poderia dizer que essa subjetividade, esses sentimentos estariam só ligados ao cérebro. E o Mauro realmente coloca aí que isso pode não estar ligado apenas ao cérebro, né? Há uma expansão de consciência. Eu acho que ele acaba até respondendo essa segunda questão também. Quem fez a outra pergunta aqui no chat foi a Bruna. Você quer falar, Bruna, ou eu leio a pergunta? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, essa pergunta está um pouco alinhada com a discussão que já estava acontecendo sobre a questão psicológica, que, assim, quando eu vi esse episódio da série, essa moça, ela sempre tinha alguns sonhos, algumas visões com muito sangue, ela tinha muito medo de morrer no parto, né? Todas essas coisas que parecem muito psicológicas também, assim, uma coisa talvez alinhada, por exemplo, a um pânico, alguma angústia que ela tem com a questão do parto. Tá passando um avião aqui agora, vou fazer um pouquinho de barulho. Se vocês não conseguirem ouvir, fala. E eu fiquei com uma dúvida com a gente discutindo aqui, como é que a gente consegue diferenciar, identificar esses limites entre uma possível interferência espiritual sobre algo que pode acontecer com ela no parto, para ela ficar atenta, ou ela para ela tentar minimamente ali lidar com aquilo emocionalmente, e uma questão psicológica ligada ali, uma angústia, um medo, uma insegurança com o parto em si e todas as fragilidades que estão relacionadas à questão da gravidez, material mesmo. Obrigada, gente. Bem, Bruna, eu posso responder ou... É contigo mesmo, Luiz. Pode, claro. Bem, Bruna, tem os dois, né? O estado de gravidez, né, ela é uma coisa que mexe com hormônios, mexe significativamente com o corpo da mulher, na verdade. E as mulheres, nós, as pessoas, temos sim, né, mudança de sentimentos em função dessa questão hormonal. A questão hormonal é fundamental, né, no desenvolvimento e na nossa expressão dos sentimentos. E, claro, né, pode sim, né, ter os sonhos, ter a apreensão, ter a angústia, não? Tem a questão de toda aquela expectativa com aquele momento. Tá? Isso é plenamente natural e do nosso corpo material, né, e das nossas emoções. Isso é claro, isso aí, sem sombra de dúvida, é um processo natural. Mas aí, o documentário mostra que ela já tem aí, eu acho que vai ter que explicar no segundo episódio, ou a gente vai poder tratar disso melhor no segundo episódio, tem aquela questão da mediunidade, desse sentimento, dessa percepção de determinados fluidos, dessa percepção de determinadas, não vou falar energias, que também é material, mas de fluidos mesmo, não? Que foram aumentadas, foram, digamos assim, potencializadas depois que ela passou pela EQM. Como é que eu, resumindo o que eu quero te dizer? A gravidez, né, isso aí é patente da psicologia, a gente
estuda na psicologia da gravidez, realmente há mulheres que têm a gravidez que elas têm profundamente angustiada, né, ou profundamente ansiosas com o momento do parto, da questão de ser mãe, da insegurança de todo aquele processo, toda a transformação que traz para o corpo dela, não? E isso aí, sim, é claro que vai trazer essas mudanças e, com certeza, né, os sonhos, eles são a nossa linguagem, vamos dizer, inconsciente. Ele fala de coisas que a gente não dá conta de falar no consciente. Tá? Esse é um processo, né, que a psicanálise, inclusive, estuda muito bem. Né? Agora, no que você falou também da premonição que ela já tinha, aí, para mim, né, me passou que ela já tinha esse potencial, vamos dizer assim, dessa percepção desses fluidos, não? Que só potencializou, tanto que depois da EQM, eles aumentaram, eles ficaram mais significativos, no entanto, ela não estava mais com a questão da gravidez, tá? Para mim, funcionou assim. Não sei se deu para entender. Entendi sim, Luiz. Obrigada. Nada. Oi, Mauro, você quer Não, é legal que complementar? Só complementar rapidamente, antes de dar a palavra para o Jorge, eu acho, porque o psicológico é função, né, para nós espíritas, né, o psicológico é a função do espiritual também, né, a origem da vida psicológica é o espírito, evidentemente. E aí, só complementando o que me passou, o Luiz acabou falando que eu ia comentar, né? Se fosse alguma coisa, só medo dela, realmente, algum pressentimento em relação à gravidez, aquilo ali, passando a gravidez, certamente ela ficaria bem, mas acontece, como o Luiz bem comentou, ela continua tendo os pressentimentos, ou seja, e em relação não só a ela, aquilo ali era relacionado a ela e a gravidez dela, e ela depois comentou que ela continua tendo pressentimentos, premonições relacionados a outras pessoas. Então, mostrando que como ele bem nos explicou, uma conjugação de dois fatores, né? Dos fatores dela psicológicos, mas certamente com alguma capacidade extrafísica que ela tem. Vou passar a palavra ao Jorge, que ele pediu para diretamente utilizar a palavra e não usar o chat. Então, concedida a palavra para o Jorge. Oi, gente, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Eu tenho, na realidade, uma pergunta para o Mauro e para o Luiz é uma reflexão em torno de um ponto do que ele explanou. Mas antes eu queria só dizer, vocês me perdoem se eu vou ser inconveniente, mas as duas pessoas que estão fazendo esse trabalho hoje não foram escolhidos à toa. Por quê? Porque o Mauro é médico neurologista e o Luiz é psicoterapeuta. Então, eles estão falando sobre alguma coisa que eles lidam, que eles conhecem, sob o ponto de vista da ciência, no caso do Mauro, e também do Luiz. Né? Um da ciência física, biológica, né? E o outro da ciência psíquica. Mas isso é só para dizer para as pessoas que não conhecem, Mauro, você me perdoa, Luiz também, mas é para saber que o que está sendo dito aqui tem fundamento, tem aplicação científica, médica, tá? Como é o objetivo da série toda. É uma abordagem científica. Ali não tem nada de religião, não se fala em religião, tá bom? Mas o que eu quero dizer, a minha pergunta para o Mauro é o seguinte, Mauro, os teus pares, os médicos, os cientistas, os pesquisadores da mente humana, costumam muito levantar hipóteses para essas questões dessas visões durante as EQMs, como alucinações, o cérebro entrando em curto-circuito cria tudo isso, ou então medicações, drogas que são ministradas para pacientes em estado terminal, nesse estado em que podem chegar na EQM, que seriam os responsáveis por produzir essas imagens e essas lembranças que a pessoa traz depois que volta ao normal, depois que volta à vida. Pergunto eu a você, a experiência que aquela médica passou, em que durante esse tempo em que ela percebe aquelas coisas todas, em que ela estava durante 30 minutos afogada dentro d'água, e que ela percebe tudo aquilo, inclusive ela é informada de que o filho mais velho vai falecer e que depois isso se concretiza, efetivamente o filho falece, esse ponto, essa situação específica, ela não aniquila de uma vez por todas essa análise, essas opiniões dos teus pares a respeito das questões da alucinação e da medicação? Essa é a pergunta para o Mauro. Eu vou emendar agora
o Luiz, que é para eu não ter que voltar aqui, eu prometo que vou ficar quieto, calado. Luiz, é o seguinte, e todos que estão me ouvindo, a doutrina espírita nos fala que ela tem a função, uma das funções, um dos objetivos, é deslocar o nosso ponto de vista. O que significa isso? Tem até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me falha a memória, que fala sobre o ponto de vista. O que significa isso? Significa dizer que a doutrina espírita tem por objetivo tirar o ponto de vista dos seres humanos, dos encarnados, para ser mais específico, do materialismo, da materialidade, das questões meramente corporais, físicas e biológicas, alterar esse ponto de vista, levando para uma análise, uma percepção da vida espiritual, da imortalidade da alma, da certeza da imortalidade da alma e da certeza das vidas sucessivas, o que efetivamente altera o nosso ponto de vista em relação às coisas da vida material, ao relacionamento entre as pessoas e os valores que nós damos às coisas do mundo, às coisas da matéria. E aí vem a minha reflexão, meus amigos. É porque muitas vezes, quando as pessoas se dedicam ao estudo sério, contínuo da doutrina espírita, num meio familiar em que os outros familiares não fazem a mesma coisa, essas pessoas experimentam esta mesma sensação de inadaptabilidade ao ambiente, porque elas começam a ver a vida de uma outra forma, de uma outra maneira, e isso incomoda, ou pelo menos assusta, não vou dizer incomoda, porque parece uma coisa pejorativa, mas assusta as pessoas que estão à volta desta, achando que ela enlouqueceu. Então, isso acontece não só nesses casos de EQM, é claro que acontece de uma maneira um pouco mais sutil, mas isso também acontece com isso. Nós percebemos isso muitas vezes na casa espírita, que as pessoas que frequentam começam a ter problemas de relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os seus pares dentro de casa, porque os valores delas se alteraram em relação aos valores que aquelas pessoas continuam tendo, porque não estão tendo as informações que elas têm. Eu conheço um episódio muito interessante de uma pessoa muito próxima, hoje já um senhor, que quando começou a estudar doutrina espírita há mais de 30 anos atrás, o pai dessa pessoa disse para ela: eu tenho um grande receio, meu filho, um dia ainda vou ver você com o livro dos Espíritos do Evangelho numa praça pública, falando sozinho, falando para o vento, você está enlouquecendo. Imaginem vocês o que isto não significa sob o ponto de vista psicológico para a pessoa que ouve isso do pai, do receio do pai de que a pessoa, porque mudou o seu comportamento, mudou o seu status de relação com a vida, em relação com as coisas do mundo, está enlouquecendo e pode ser visto numa praça com o livro dos Espíritos e o Evangelho pregando para o vento. Evidentemente que a gente leva isso em conta a ignorância da pessoa que disse isso, mas efetivamente essas coisas acontecem nos lares. É comum que aconteça. Essas minhas duas colocações, perdoem se eu me estendi um pouco, mas, André, você vê, já pensou em escrever tudo isso? Não ia dar certo, André. E a quantidade de erros de ortografia e gramaticais que eu ia produzir no texto, ele ficaria ilegível, com certeza. Fiquem com Deus, um abraço. E a gente não ia perceber essa tua forma de falar, que é extremamente legal, que eu gosto muito em particular. Eu agradeço, é bondade tua. Mauro primeiro, depois Luiz. Oi, Jorge, bem legal que você falou. Isso é bem interessante porque se tenta explicar de várias formas diferentes. Tem até um caso interessante que foi publicado numa revista científica, mas faz bastante anos atrás, em que durante uma neurocirurgia era preciso que fossem estimuladas determinadas regiões cerebrais do paciente, e aí é só um caso que eu estou comentando, que não tem uma relação direta com as experiências de quase morte. Mas haviam de ser estimuladas determinadas regiões cerebrais da paciente para que ela pudesse dizer o que ela estava sentindo, para que os médicos, quando fossem fazer efetivamente a cirurgia, não causassem nenhuma lesão mais séria ou não mexessem em nenhuma área importante do cérebro dela, para que as sequelas fossem as menores possíveis ou nenhuma. E, na estimulação de uma determinada área cerebral, a pessoa referiu que estava tendo a sensação de como se ela estivesse fora do corpo. E isso se tentou, durante muito tempo, levar como justificativa
de que as experiências fora do corpo, embora não necessariamente experiências de quase morte, estariam relacionadas a essa área cerebral específica. Mas aí, fazendo um paralelo com o que o próprio Kardec fala no Livro dos Médiuns e, enfim, em várias outras obras da codificação, que determinadas circunstâncias fortuitas, determinados detalhes, acabam fazendo, por exemplo, com que a gente estabeleça a identidade do espírito, com que a gente saiba que quem está realmente falando é aquele espírito que diz ser quem é. Né? Ele é quem diz ser, melhor dizendo. E nesses casos, como você citou, o fato da pessoa não dá para justificar que seja a ação da falta de oxigênio, que seja a ação das drogas, porque a pessoa está com o cérebro ali cientificamente comprovado que ele está inativo, e como você falou bem, no caso da médica, o fato de se ter uma premonição ali de um fato importante que ia acontecer, que era o falecimento do filho dela, e que depois se concretizou, então, efetivamente, dá para ver que existe alguma coisa ali que não é só a vida física, que não é só a vida material do cérebro que pode produzir aquilo, porque o indivíduo descreve uma série de circunstâncias, e aí se poderia pensar, mas a pessoa em toda a vida viu televisão, ela sempre, mesmo que não tenha nunca entrado num hospital, em algum filme ela viu como é um centro cirúrgico por dentro, já viu uma filmagem de uma cirurgia, será que então ela não pode descrever alguma coisa assim? Sim, mas ela descreveria uma cirurgia, mas as pessoas acabam descrevendo determinadas situações que acontecem especificamente naquele momento, como o caso lá da moça com aneurisma cerebral, fazendo comparações, mostrando o que ela viu realmente que estava acontecendo naquele local, o que seria materialmente impossível. Então, pela premonição e por essas circunstâncias fortuitas, isso realmente faz com que a ciência materialista esbarre naquilo ali e não tenha uma explicação. E aí o que eles podem dizer é o que pode haver evidências, eles não vão além daí, isso pode ser uma evidência forte pela quantidade de casos catalogados, de que haja realmente consciência fora do cérebro. O que aconteceria com essa consciência depois que se morre, que o corpo morre, eles não saberiam dizer. Né? E até tem um trecho interessante do próprio episódio, em que, na parte da entrevista do psiquiatra inglês, em que ele fala, mas as pessoas justificam de que havia uma pequena parte do cérebro funcionando e que vocês, pelos exames, não detectaram. E ele diz que é impossível isso, para que se tenha consciência do que está acontecendo, como nós todos aqui estamos tendo, do que está se passando, é preciso que o cérebro esteja funcionando com toda a sua complexidade. É preciso que o cérebro esteja íntegro e que duas estruturas dele, a camada superficial, o córtex cerebral, e uma parte mais interna, o tronco cerebral, estejam funcionando em uníssono, em conjunção, para que a gente possa ter essa consciência que nós temos dos ambientes. Uma só funcionando não resolve. Então, essa justificativa de que drogas poderiam provocar, ou de que aquela partezinha do cérebro poderia provocar, não cola. Então, realmente, esses casos são muito interessantes e são, para a ciência, que ainda é materialista, um indício, pelo menos forte, para alguns, outros param por aí, dizem que não tem explicação, de que sim, que a coisa não fica só no cérebro. Luiz, você quer comentar agora? Sim, eu concordo com o Jorge, né? A doutrina espírita veio também trazer um impacto forte, não? Se você for ver bem, quando a gente fala em imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina espírita, quando a gente aceita isso, quando a gente traz isso para a nossa vida, muda tudo, não? Se você for ver a perspectiva de vida, muda tudo, né? Muda a questão da como a gente que a gente prioriza, né? A gente começa a notar que tudo é transitório, a gente começa a pensar melhor no que é dor, que é sofrimento, a gente consegue pensar melhor, né, no que diz respeito à nossa relação com as outras pessoas. É claro, não? Impacta demais. A doutrina espírita veio, sim. Ela, como ele disse, ela incomodou, ela mexeu, ela burilou com a gente. E a EQM, então, um fato curioso, não? Que se eu não me engano, é o doutor Raymond Moody, né?
Eu não sou... No inglês é terrível, não? Dr. Raymond Moody Jr. Isso, obrigado, André. Ele que cunhou o termo, inclusive, EQM. Foi o autor do termo. Ele falou, eu não sei, eu li alguma coisa, não sei se foi algum estudo que eu estava lendo, mas ele falou que, inclusive, essas experiências de EQM, a divulgação e as pessoas que passam por isso, né, elas já começam a não pensar no suicídio. Não? Serve de um instrumento contra a prevenção do suicídio, uma vez que a morte não existe. Não? Então, é claro que a EQM, né, como eu acho que a pessoa vive ali um simulado, digamos assim, né, de como é que é a perturbação do desencarne, tá? E ela, com certeza, se a perturbação, para quem continua desencarnado, às vezes traz determinadas consequências, né, até a pessoa se adaptar. Imagina você ir e voltar. Né? Então, é claro, eu creio que a EQM, assim como a doutrina espírita, eles vieram, sim, para impactar e, claro, muda a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, e, com certeza, a gente começa a priorizar outras coisas e a ver a vida de forma diferente. Obrigado. Jorge, então, acho que respondido, né, as tuas perguntas. A gente não tem mais nenhuma pergunta no chat, a gente ainda está aberto, claro, quem quiser, tanto aqui quanto no YouTube, quiser colaborar com reflexões, com perguntas. Mas enquanto a gente aguarda ainda mais alguma participação, tendo em vista até o nosso horário, vou passar a palavra ao Mauro, que ele vai relatar um fato bastante interessante do tema relacionado à doutrina espírita. Antes de eu falar desse fato, né, que é bem interessante mesmo, só fazer um comentário baseado no que Jorge e Luiz falaram agora, né, do impacto profundo que a experiência de quase-morte tem na vida das pessoas, e Jorge comentou desse impacto também da mudança do ponto de vista que a doutrina nos traz. Isso me levou a uma reflexão mais de cunho moral aqui, para mim, que eu vou compartilhar com vocês, ou seja, se nós aqui, né, estudiosos da doutrina, se talvez o nosso modo de encarar as coisas não esteja tão diferente assim, ou se nós ainda não estamos encarando as coisas dessa forma tão diferente como a doutrina propõe, então talvez a gente deva olhar a doutrina com mais atenção, deva permitir que ela realmente mude nosso ponto de vista e que ela nos ajude a nos pensar mais como espíritos do que talvez atualmente nós tenhamos feito, né, ou estejamos fazendo. Mas comentando o fato, né, no vídeo também, no episódio, um dos pesquisadores lá da Universidade da Virgínia, o Dr. Bruce Grayson, ele diz que a primeira pessoa que compilou experiências de quase-morte foi um geólogo suíço chamado Albert Heim. E é interessante que isso foi em 1892, em que ele compilou essas experiências de quase-morte. Ele era geólogo, ele é alpinista, e ele compilou várias experiências de pessoas que tiveram que fizeram vários relatos, alpinistas que sofreram quedas e tudo mais, passaram por essas experiências de quase-morte. Mas antes disso, a gente encontra um relato de experiências de quase-morte na Revista Espírita de Allan Kardec. Isso é muito curioso. Quem quiser procurar depois, eu convido a que vocês leiam. E é um relato, assim, muito típico. É como se fosse o pai ou a mãe desses relatos atuais, assim. É a Revista Espírita de dezembro de 1867. E o título que Kardec dá ao artigo é Um Ressurrecto Contrariado. Isso me causou a grata surpresa, porque a Andréia falou da tradução, né, de como fizeram a tradução do nome do episódio em português, né, como é que foi mesmo, Andréia? Ressuscitados, ou eu esqueci agora? De EQM, né, de Near Death Experience, para relato dos ressuscitados. Relatos ressuscitados. Né? Ressuscitar seria voltar da morte. Evidentemente, nenhuma dessas pessoas morreu efetivamente como nós entendemos, ou seja, não houve desligamento completo do espírito do corpo, porque senão sabemos que isso é irreversível, né? Mas
a Revista Espírita era uma revista, ou seja, Kardec procurava divulgar, claro, a doutrina espírita, mas de uma forma didática, de uma forma agradável às pessoas também. Então, mesmo você sabendo que isso não correspondia o termo exatamente ao que tinha acontecido, ele usou lá o termo ressurrecto contrariado. E é um caso que se passou com Victor Hugo, vejam só. Victor Hugo, escritor francês contemporâneo de Kardec, que por escritos dele, por discursos dele, se não era espírita, compartilhava de ideias espíritas fortemente. Uma vez, Victor Hugo estava na Holanda, estava numa província chamada Zelândia, e ele, o escritor famoso que era, né, os livros dele vendiam a balde. Conta-se uma história muito interessante de Victor Hugo, que uma vez, após ter escrito um de seus maiores livros, que foi Os Miseráveis, ele escreveu uma carta ao seu editor para saber como é que estava a recepção da obra, como é que estava a venda da obra, mas foi talvez uma das poucas cartas da história em que não tinha nenhuma palavra. Victor Hugo escreveu ao editor, numa folha de papel, ele apenas botou um ponto de interrogação e mandou para o editor. Alguns dias depois, ele recebeu a carta do editor em que havia 3 pontos de exclamação, ou seja, o livro estava indo e era muito bem, né? Mas então, Victor Hugo, na Holanda, né, nessa província chamada Zelândia, ele é recebido pela população local e vem 2 menininhas e entregam flores para ele. Depois que ele é recebido ali no local, pelo povo lá, ele vai para um jantar e uma pessoa que está ao lado dele comenta o seguinte: escuta, o senhor sabia que o senhor acabou de receber flores das filhas do fantasma? Ué, filhas de um fantasma? Explique isso melhor aí, né? E aí a pessoa lá contou que um mês antes, um senhor que tinha filhos, enfim, casado, tinha filhos, havia perdido a esposa e um dos filhos. Estava viajando lá para a Zelândia, onde ele morava, estava vindo de longe. Era uma tarde especialmente escura, com muita neblina, e a charrete, a carruagem onde ele estava, sai da pista, sai da estrada e cai num pântano, num charco lodoso. Estava ele com o filhinho. E a carruagem cai e afunda na lama. De alguma forma, o menininho consegue ficar fora da carruagem, mas a carruagem afunda com tudo, com o homem, com o cavalo, com tudo. E aí o menino começa a chorar, começa a gritar. Vem os trabalhadores do campo, das proximidades lá, correndo, e dizem: mas o que aconteceu? Meu papai está ali embaixo, meu papai está ali embaixo. Eles vêm e só vem uma parte da carruagem para fora. E começam a se dedicar ali, a entrar na lama e a cavar com a mão mesmo. E depois de meia hora, vejam bem vocês, meia hora de trabalho, eles conseguem puxar o cavalo morto. Depois de mais meia hora de trabalho, eles conseguem tirar o homem, todo coberto de lama, 1 hora depois, e o homem absolutamente inerte, né? E aí a criança desesperada, chorando, não sei o quê, e aí, de repente, ele vai: meu Deus, a criança aqui, temos que fazer alguma coisa. E o que se fazia na época, ninguém conhecia a massagem cardíaca, não se fazia nada disso, o que se fazia na época com os afogados e com quem passava por essas situações era começar a rolar a pessoa de um lado para o outro, e começar a rolar o homem de um lado para o outro. Depois de 15 minutos, o homem mexeu um braço. E aí eles ficaram animados e continuaram rolando o homem para lá e para cá. Mais 15 minutos, mexeu o outro braço. E aí, como diz o texto lá, eles se obstinaram, ou seja, ficaram cheios de gás e continuaram naquele processo até que, de repente, o homem abre os olhos e diz: meu Deus, por que vocês me trouxeram de volta? Eu estava num lugar de tanta paz, eu estava lá com a minha mulher, eu estava com o meu filho, e vocês me trouxeram de volta para cá? Então, um ressurrecto, entre aspas, contrariado, porque ele não queria ter voltado, né? E Victor Hugo faz uma interpretação muito poética disso que aconteceu com o homem, né? Uma ideia absolutamente espírita, dizendo que naquele momento ali, né, que a gente pode dizer o termo atual, né, de quase morte do corpo, a alma estava pronta para alçar voo, estendendo as suas asas e para ir embora, né? Mas ainda havia uma pena da asa que estava roçando no corpo, estava grudada lá no corpo. E quando o corpo começou a ser movimentado para lá e para cá e se reanimou,
aquele laço, aquela peninha que ainda estava grudando as asas da alma ao corpo, que não tinha se desfeito, foi atraída ainda, e com isso o homem voltou à vida corporal, né? E é interessante como é que... só falando demais, isso daí então está na Revista Espírita, então muito antes da compilação de 1892 de Albert Heim, curiosamente, não tinha nem o nome, né? Foi relatado a Victor Hugo uma experiência que foi uma experiência de quase morte, em que ele interpretou de uma forma muito poética, muito bonita e doutrinária, mas isso foi em 1867, ou seja, 25 anos dessa compilação de Albert Heim, né? E contando só mais um caso de como é que a criatividade da indústria cinematográfica é fantástica, né? Falando de um outro caso de um ressurrecto contrariado, talvez alguns de vocês, por terem filhos ou netos, enfim, já tenha visto um desenho animado, né? Na verdade, é uma série chamada Era do Gelo. Talvez vocês já tenham visto a Era do Gelo. Eu queria ter separado um pedacinho para mostrar aqui, mas eu não tive como, né? Não saberia fazê-lo. No Era do Gelo, ele retrata, né, a vida de animais pré-históricos na Era do Gelo, um mamute, um tigre de dentes de sabre e uma preguiça, mas existe um personagemzinho muito engraçado no filme que é um esquilo, né, chamado Scratch. E esse esquilo ele é uma das partes cômicas do filme, porque ele, coitado, como está tudo coberto de gelo, ele quase não encontra o que comer, e ele luta o tempo todo por uma noz. Ele está sempre perseguindo a noz, e a noz escapa das mais variadas formas, ele se machuca, enfim. Quem tiver curiosidade de ver o Era do Gelo é muito engraçado. E aí, de repente, existe um grande desabamento, ele está em cima do penhasco, e o penhasco todo desaba em cima do esquilo. E ele tem uma experiência de quase morte. Ele tem uma experiência de quase morte. De repente, ele se vê num lugar que parece ser o céu, com nuvem, né? Ele está caminhando sobre as nuvens, ele vê um portão dourado, brilhante, celestial, se abre em frente a ele e ele vê uma noz gigantesca. Nossa! O coração dele no desenho animado começa a pulsar, os olhos crescem, ele fica absolutamente encantado, ele vai se dirigindo rápido a nós e, de repente, ele tenta dar um passo e não consegue. Ele tenta dar outro passo e não consegue. E ele vai vendo, ele vai fazendo aquele esforço, vai se sentindo arrastado para trás, arrastado, até que ele se sente caindo, dá um grito, ah! E a cena seguinte é justamente a preguiça, fazendo uma ressuscitação no esquilo, ele voltando a si, né? Olhando aquilo, quando ele viu que ele voltou para onde ele estava, ele fica absolutamente revoltado e sai perseguindo a preguiça, batendo nela e tudo mais. Então, é muito curioso essa parte do desenho, como é que eles conseguiram extrair o humor, uma coisa engraçada, de uma experiência que, na verdade, foi uma experiência de quase morte, né? Não percam, vejam lá o Era do Gelo. Eu dei um spoiler, mas era preciso, né? Do filme. É muito interessante. É muito interessante. É muito engraçado. Está na parte final, bem no finalzinho do filme, vale muito a pena ver, meus amigos. Mas, enfim, só para terminar essa minha Mauro, esse caso que você contou da revista Espírita, que você falou da peninha, né? Da asa. Da peninha da asa, foi o que o Jorge, eu acho que colocou aqui na sua pergunta, que ele fala, podemos concluir que o corpo pode morrer, sob o ponto de vista biológico, mas estando o espírito ainda ligado, né, ao corpo, ele volta, né? Então, é a peninha, né? É a peninha ali do perispírito ali associado àquele corpo, de forma que ele possa realmente voltar. Se o perispírito se desligar por completo do corpo, a gente sabe que aí, efetivamente, não tem como voltar, porque a conexão foi desfeita. Acho que era isso que o Jorge estava se referindo na colocação dele. Né, Jorge? Aí você falou a peninha, ficou claro, né? A peninha roçou ali, ainda tem peninha, ainda tem perispírito conectado, então, ok. Sabe por que eu coloquei isso? Só um instantinho. Sabe por que eu coloquei isso? Porque eu vejo, às vezes, quando se comenta isso, eu vejo as pessoas com muito dedo, com muito cuidado, em dizer que o corpo morreu.
uma coisa é o seguinte, uma coisa é a visão que nós espíritas temos da morte. A morte, para nós, é diferente do desencarne. O espírito pode morrer, mas não desencarnar. Então, outra coisa é a morte sob o ponto de vista biológico. Na realidade, Mauro, desculpa, eu vou me meter numa área que não é minha, que é sua, mas uma pessoa que fica afogada durante 30 minutos debaixo d'água e a outra que fica mais de uma hora na lama e leva mais de uma hora para ser ressuscitada, esse corpo, sob o ponto de vista biológico, morreu. Biologicamente, morreu. A palavra é essa, morreu. Não desencarnou. Aí, sob o ponto de vista nosso doutrinário. Nós, espíritas, que convivemos e entendemos e temos certeza disso. Mas esse corpo... Então, às vezes eu vejo... Não, mas não, é que não morreu. Não, morreu. O corpo morreu. Agora, o espírito, por alguma razão, ou até porque ele não tinha que desencarnar naquele momento, ele não se desliga fluidicamente, perispiritualmente do corpo. E aí esse corpo pode ser reanimado, até porque os órgãos em uma hora não ficam completamente... Aí já é uma coisa para você, Mauro, mas não ficam completamente inutilizados, eles podem ser reaproveitados, se me permitem a expressão, né? Então o espírito pode voltar ao corpo. Porque se ficassem inutilizados, o homem que ficou debaixo da lama mais de uma hora não poderia voltar, mesmo que fluidicamente estivesse ligado ao corpo, mesmo que perispiritualmente estivesse ligado ao corpo. Não sei se eu estou errado. É porque eu acho que a questão ela é muito... Como é que eu vou dizer? Ela é muito interessante sob todos os pontos de vista e ela merece uma abordagem bem sólida a respeito disso. E, como eu digo, a gente não deve temer as palavras estão aí para serem utilizadas. Agora, a gente tem que saber em que condições nós estamos utilizando e se a estamos utilizando corretamente. Então, eu acho que às vezes fica... Não, o corpo, para mim, para mim, que eu não sou nada, né? Eu nem estudei medicina, só tirava 0 em biologia, química e física. Mas tudo bem. Mas, para mim, o corpo morreu. Agora, o espírito não se desligou? Não se desligou. O corpo não destrambelhou o suficiente para que o espírito não possa voltar? Não se destrambelhou o suficiente para que o espírito possa voltar. Então, ele pode voltar. Eu estou sendo assim meio grosseiro, meio infantil na colocação, mas é para ficar entendido. Me desculpe se mais uma vez eu extrapolei o tempo, viu, Mauro? Obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Foi uma alegria, mais uma vez. E eu só tenho um problema. O Mauro e o Luiz botaram um sarrafo tão alto que eu e o Marcos estamos fritos, viu? Que absurdo. Na verdade, o que o Jorge falou é interessante. O corpo ali morto, com toda a aparência da morte, realmente, mas os órgãos não totalmente destrambelhados, usando o termo que ele usou, né, com aquele resto de vitalidade, permite que o espírito retorne ao corpo efetivamente. Coisas que, do ponto de vista biológico, são complicados mesmo de entender, né? No caso, voltando para o caso da médica lá, meia hora afogada, né? Estatisticamente, meus amigos, isso é 1 em 1 milhão. Isso é absolutamente incomum, né? Depois de 5 minutos, o cérebro já sofre lesões. Depois de 8 minutos, existem alguns casos relatados em que a pessoa ficou em anoxia por 8 minutos e ainda conseguiu, ainda assim, sobreviver com função cerebral boa, mas... Você imagina que... E aí, explicações que tentam dar da parte biológica, né? O corpo que ficou num lugar mais resfriado, talvez, ou havia ainda algum batimento cardíaco que era imperceptível, uma circulação mínima, enfim, o que seja. Enfim, aquele corpo ali estava, para todos os efeitos práticos, quem visse, morto, né? Mas aqueles órgãos naquela situação, aquele resto de vitalidade que ainda havia, e, como o Jorge falou, né? A pontinha da pena lá, que ainda roçava o corpo, permitiu que aquela pessoa viesse, né? E a gente está falando aqui de 2 pontos de vista distintos, né? O ponto de vista físico e biológico e o ponto de vista espiritual. Tanto há ainda muitas incertezas em relação ao tema, que ele é motivo de estudo em universidades, em centros de pesquisa,
esse autor que o Luiz trouxe, o Raymond Moody Jr., esse livro dele, que é Vida Depois da Vida, ele é um livro muito antigo. O Jorge também tem conhecimento desse livro. É um livro que já fala e já traz relatos variados de casos de EQM, mas que ainda hoje são pesquisados, são estudados. Não é algo que a ciência tem uma certeza absoluta sobre efetivamente o que ocorre, né? O que a gente está tentando trazer com esse evento é justamente a reflexão que a doutrina espírita pode contribuir para esses casos, aonde que a doutrina entra e que ela pode dizer, não, nós estamos falando aí de algo que ocorre em duas situações, em dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Tem uma pergunta do Eduardo. Agora que eu vi aqui, tem uma pergunta do Eduardo falando. Cadê ele? Quer falar, Eduardo? Pergunta, não sei se é direcionada a Mauro ou acho que é Luiz, né? Porque é o seguinte, no momento que a gente está passando aqui, pandemia, a gente tem visto, né, várias situações de pessoas em UTIs, né? E geralmente EQM, né, se passa normalmente em UTI, a não ser o caso que o Mauro relatou, né? Mas se as pessoas, ou seja, se a gente acredita que o espírito, né, está ali pensando, né, qual deve ser o papel das pessoas que estão ao redor? Porque a gente percebe, né, muito desequilíbrio, né? Desequilíbrio emocional, que é natural, né? É natural em função das questões que estão ocorrendo, né? Mas a gente, né, no olhar espírita, né, qual deve ser o papel dessas pessoas de como compreender esse momento, né, que pode ser uma EQM, né, ou não, como o Jorge falou, né? A morte é um efeito natural e ela pode ocorrer, né? Mas a gente tem a certeza, né? A gente vai verificando que o espírito perdura, né? E ele continua pensando, né? E aí qual o papel, né, das pessoas que estão ao redor, dessas pessoas que estão passando por essa experiência? Luiz, você quer comentar, Luiz? Sim, vamos lá, né? Eu vejo, Eduardo, que o papel é o desempenhado que a gente desempenha em qualquer outra situação. Não? O que eu quero dizer para você? Se a pessoa é espírita, vamos partir do princípio que a pessoa é espírita. Se ela é espírita, ela tem lá o estudo, ela tem lá a vivência, né? Ela tem lá toda essa informação do processo do desencarne. O lógico, né, do ser espírita seria ele encarar isso de uma forma entre aspas, natural, né? Só que a gente não encara, a gente tem apego, apesar de ser espírita, a gente tem apego ainda, a gente ainda tem alguma coisa que é presa, né? À pessoa, ao corpo, ao toque, não? E, de fato, ainda sente, né? ainda fala, ainda lamenta, não? Ainda, como é que eu posso dizer? Fica naquela questão das crises ligadas à questão do apego. Então, eu creio que, independente tendo EQM ou não, né, é claro que a pessoa que está ali vai sentir as vibrações, vai sentir aquilo que estão ao lado vão passar para ela. Né? Então, eu creio que o equilíbrio deve ser o equilíbrio, essa questão da gente passar para ela tranquilidade, passar para ela carinho, passar para ela o que a gente tem de melhor para que ela continue na vida desencarnada seja o mesmo que ela volte. Mesmo que ela diga, voltou, né? Mas ela vai saber, né, que recebeu aquelas energias de carinho, de paz, de tudo. E o que está pegando, de fato, hoje em dia, como você citou a pandemia, é a falta disso. A falta disso que eu digo assim, a oportunidade de você passar isso para o teu ente querido que está lá na UTI. Até porque você, né, no estado de grave, você não vai ver o teu ente querido. Não? Você não vai ver. Quando você tiver a notícia do desencarne, ele já vai vir desencarnado de lá. Né? E o sepultamento geralmente é expressa. Né? É uma coisa bem dolorosa. Mas ainda assim, não? Eu creio que a nossa posição, apesar do sofrimento, do momento, tudo que a gente ainda tem, não? A gente deve processar, deve proceder, né, como a gente aprende, como a gente vê. Não?
passando para ela o melhor possível, passando para ela carinho, equilíbrio, serenidade da melhor forma possível. Eu não faço essa distinção, não, né? Mauro, quer comentar alguma coisa? Só comentar uma coisa prática, isso que o Luiz falou tem tudo a ver, né? Me lembra da situação, por exemplo, quando nós estamos numa situação em que alguém desencarnou, né? Estamos num funeral, num velório, a nossa postura, né? Que tem que ser ali. Mas também, acho que a pergunta do Eduardo também pode ser encarada de uma outra forma, ou seja, a pessoa que está internada num estado grave, né? Nem todo mundo que está internado num estado grave vai passar por uma experiência de quase morte. Alguns sim, outros não, né? Talvez a menor parte. Mas a pessoa, a questão o espírito pode estar ali presente. Então, determinados comentários, né? Até de voz mesmo, que a gente presente ali faça na presença da pessoa, tem que ser cuidadosos, tem que ser comentários de respeito, né? Não podem ser de qualquer jeito. Eu me lembro uma vez, o Jorge falou, né? Comentou, eu sou médico, o Luiz é psicólogo. Uma vez eu estava na faculdade de medicina e estava, era moleque ainda, responsável por um paciente que tinha sofrido um trauma cerebral grave, e ele estava ele não estava mais comatoso propriamente, não estava dependendo de nenhum aparelho, mas ele estava naquele estado que se chama de estado vegetativo. Ou seja, ele era capaz de abrir os olhos, ele olhava para um lado, olhava para o outro, mas não olhava para você que estivesse próximo, não se comunicava, fazendo uma comparação grosseira, até me perdoem pela comparação, imaginem um celular ligado fora de área, né? Ou seja, ele era incapaz de interagir, né, com as pessoas. E uma vez, eu ali do lado, conversando com outro colega e fazendo comentários, assim, menos felizes sobre o paciente, no sentido de que aquilo ali era muito grave, de que talvez ele não se recuperasse e tudo mais. Eu fui chamado por um outro estudante de medicina, mais velho do que eu, né, que já estava... E, na verdade, ele era não só mais velho do que eu, porque já estava mais adiantado na faculdade do que eu, mas também porque ele já estava estudando medicina, ele já era um senhor. E aí ele me chamou, escuta, vem cá, deixa eu te dar um toque aqui, uma experiência. Não fale essas coisas perto do paciente, não. Vou contar um caso meu. E ele contou que o pai dele era lá do interior, sei lá de onde, lá na roça, uma vez trabalhando na lavoura, um carro de boi virou em cima do pai dele. Pegou na cabeça do pai dele, abriu uma ferida imensa e simplesmente não se tinha o que fazer. Era nos idos de 1900 e pouquinho, um lugar sem recurso nenhum, e as pessoas do lado, vendo aquela lesão na cabeça tão grave, disseram, não tem o que fazer. Vamos colocar ele dentro aí do barracão, que ele daqui a pouco morre, né? E aí as pessoas em volta, não sei o quê, coisa e tal, comentando aquilo, que era questão de tempo, daqui a pouco vai morrer, vamos deixar aqui, depois a gente volta para pegar o corpo. A questão é que voltaram no dia seguinte, o homem estava acordado, sentado, falando, né? Mas relatou que ele foi capaz de ouvir tudo o que as pessoas disseram, que ele ia morrer e tudo mais, e que não tinha mais jeito, coisa e tal, né? Então, só contando esse pequeno caos, porque a gente veja que na presença, né, de uma pessoa, seja inconsciente, comatosa, ou sabe-se lá como está, não sabemos se o espírito está ainda ligado ao corpo ali ou não, se está presente ou não. Pode ser que seja ligado, mas não esteja presente naquele momento. Enfim, então, como reforçando o que o Luiz falou, né, essa postura de respeito, de carinho, o cuidado com os comentários, né, porque a gente pode estar sendo ouvido sem saber. Bom, a gente já está se aproximando do final, mas eu estou aqui com o YouTube e tem muitas pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, que é a Fê Mainardi, Verônica Araújo, Tatiane Silva, Cecília Lima, Júlio, 1959, Elaine Fernandes, Rui, Rita, Marcos Braga, Tchailda. E tem uma pergunta aqui da Fê, eu acho que é a Fê, que diz o seguinte: será que não ter conhecimento científico do que realmente acontece nesses casos é algo necessário para nós como humanos? Pois ainda precisamos de evolução para que não afete nossas missões aqui.
Eu acho que ela quer dizer que há necessidade de se ter um conhecimento do que acontece efetivamente numa EQM, né, para a gente entender, talvez até o que o Luiz falou, esse processo de volta. Não sei se vocês tiveram outra interpretação do comentário dela e queiram falar. Ela fala que acha que é importante ter esse conhecimento científico. Eu acho que esse conhecimento científico ela se refere ao fenômeno da EQM, da volta do espírito. Não sei se é isso que ela se refere. Quer falar alguma coisa, Mauro? Não sei se deu para entender o que ela falou. Valdenir também entrou agora. Entrou tarde, hein, chefe? Olha só, o conhecimento científico é importante, né? Kardec diz na codificação que a doutrina espírita toca todas as áreas do conhecimento, né? E Kardec também, numa outra obra dela, a última talvez, que foi o Catálogo Racional, né, de obras para se formar uma biblioteca espírita, ele diz que a gente tem que ler de tudo. Tem que ler até as coisas que são contrárias à doutrina espírita, para que a gente possa saber o que a pessoa fala, entender os argumentos, refletir sobre eles. Afinal de contas, né, nós apregoamos que a nossa fé é raciocinada, mas é preciso parar e refletir se nós raciocinamos sobre a nossa fé. Se a gente acredita, né, porque nós realmente fomos convencidos disso, porque nós pensamos e achamos que era assim mesmo, que era racional, que nos satisfaz, ou porque nos disseram, né? E aí nós estamos abrindo mão dessa racionalidade que a doutrina propõe. Então, o conhecimento científico, sim, é importante, porque no futuro, quando o nosso planeta for um lugar melhor, nós tivermos passado de condição de planetária, o que vai acontecer não a nossa revelia, mas por nossa causa, porque nós vamos estar melhores, vamos levar o planeta adiante. Será que no futuro, né, esse é um questionamento que eu faço a todos, né, e para mim também não tem uma resposta, vai haver uma religião? Provavelmente não. Provavelmente a religião vai ser a ética, a caridade, o amor, o comportamento de todos, e nós vamos independer da religião para nos dizer o que fazer, porque nós já vamos estar fazendo aquilo que a lei de Deus nos propõe. E, certamente, a ciência tem a sua contribuição a dar também na evolução, não só na evolução material, mas, nesses casos também, abrindo novos horizontes, né, para essas lacunas que a ciência material não completa e abrindo, pelo menos, espaço para reflexões, né, abrindo espaço para alguma coisa que a gente pode dizer, poxa, será que, né, será que realmente não existe uma outra explicação? Será que não existe um algo além? Então, botando essa pulga atrás da orelha das pessoas, né, independente da religião. Ela está dizendo que é isso mesmo, que a gente interpretou bem a colocação dela. A Rita está aqui lembrando de um outro filme, Mauro lembrou da Era do Gelo, e ela está lembrando de Soul, que também traz uma visão do mundo espiritual também bastante interessante. E a Tatiane Silva está dizendo que o debate está muito bacana, as reflexões estão boas. E interessante ver que a pesquisa científica está buscando explicações e se encontrando com a doutrina espírita. Na verdade, eu acho que esse era o maior objetivo nosso, era tentar fazer uma ponte, né, entre o que a ciência está buscando e o que a doutrina espírita já trouxe, lá com o relato de Kardec, lá atrás, na Revista Espírita, e os conhecimentos que ela traz. Então, a gente vai encerrando esse nosso evento, agradecendo a participação de todos pelo YouTube, aqui pela sala do Zoom, Amélia, Jorge, Eduardo, Marina, Ellen, Bianca, Patrícia, Roberta, Bruna, Deise, Bruno, Virgínia e Marina também. A todos que participaram, lembrando que vai ficar disponível no YouTube para ver depois. Se conhece alguém que queria assistir, não pôde estar hoje, está disponível para ver, pode divulgar. Os nossos próximos encontros vão ser em abril, dia 10 de abril e depois 1º de maio, na continuidade dos comentários sobre os capítulos da série. E para encerrar esse tema de hoje, EQM, eu só queria deixar, assim, talvez como uma mensagem final desse episódio, da reflexão que o Mauro fez sobre a reflexão moral, né? O que isso traz no nosso moral? Será que a gente precisa passar por um episódio de EQM para ter a percepção da vida espiritual? É claro que o choque, como o Luiz falou, é enorme, a vivência da experiência é estupenda, é grande,
mas a filosofia, né, o conhecimento que a doutrina nos traz, que nos apresenta o mundo espiritual de uma forma tão lógica, tão completa, é bastante suficiente para a gente já ter essa percepção da continuidade da vida, do porquê estamos aqui, da nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados nessa encarnação e em outras, e nas anteriores, que são hoje, vivemos hoje as consequências das nossas vidas passadas. Então, para encerrar, eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente dar por encerrado esse evento. Senhor Jesus, só temos a agradecer a oportunidade de estarmos juntos, ainda que separados, mas podemos nos ver, podemos falar, podemos conversar sobre um tema tão próximo da nossa vida, onde a ciência busca encontrar as respostas e onde a tua doutrina, Senhor, já nos traz tanto esclarecimento. Vamos agradecer também a presença de todos aqueles que aqui estiveram hoje, aqueles que não puderam hoje estar, mas que vão poder compartilhar esse momento mais tarde. Pedimos, Senhor, que permita que a nossa casa, que apesar de fechada fisicamente, possa continuar tão operante no mundo virtual, alcançando tantos corações que estão tão necessitados da tua doutrina, do teu consolo, do teu afeto. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Até a Salvei você, amiguinho. Calma aí. Calminha, eu te salvei, amiguinho, lembra? Ai, ui, au. Ai, ui, ai, ai.